Putin e Lukashenko transformaram a fronteira polonesa em uma zona de guerra híbrida para paralisar o flanco leste da OTAN. Ondas de refugiados, balões de contrabando, assédio com drones, grupos de imigrantes até tentaram cortar as cercas da fronteira com serras. Usando essas táticas, eles inundaram as fronteiras com milhares de refugiados em apenas alguns anos. Essa onda de caos foi uma tática sinistra que se estendeu de Varsóvia a Berlim e depois a Bruxelas. No entanto, a resposta da Polônia foi implacável. As fronteiras foram reforçadas com centenas de quilômetros de trincheiras antitanque, barreiras de ouriço de concreto e barreiras de restrição de movimento. Cada ponto é monitorado com vigilância eletrônica e baseado em sensores. E mais importante, 500 mil soldados estão em alerta para garantir a segurança da fronteira. A Bielorrússia e a Rússia empregaram táticas ao estilo da Coreia do Norte para superar esses obstáculos. Eles pensaram que poderiam superar os obstáculos acima do solo, mas havia uma coisa que eles não sabiam. A Polônia estava essencialmente radiografando o solo com radar terrestre e sistemas de detecção de movimento. A grande estratégia de guerra híbrida de Moscou e Minsk desmoronou em um túnel subterrâneo escuro. Na manhã de 11 de dezembro, guardas de fronteira poloneses descobriram que mais de 180 estrangeiros haviam cruzado a fronteira polaco-bielorrussa ilegalmente. Os migrantes entraram em território polonês através de um túnel subterrâneo cavado sob uma barragem perto de Nareuka. Foi um movimento inesperado, parecia engenhoso. No entanto, quando examinamos a anatomia técnica da infiltração, o que surge é uma tática desesperada em vez de um gênio militar. Tudo começou na Voivodia da Podláquia, no leste da Polônia, perto do posto fronteiriço de Narewka. A última manobra dos serviços de inteligência russos e bielorrussos foi tentada através de um buraco subterrâneo com apenas 1,5 metro de altura. Mais de 180 pessoas, principalmente afegãos e paquistaneses, tentaram ser contrabandeadas para o território polonês através deste túnel. A área, com sua floresta densa e terreno pantanoso, historicamente forneceu cobertura natural para contrabandistas e tentativas de infiltração. No entanto, em 2025, essa vantagem geográfica se transformou em uma armadilha mortal para a Rússia, graças aos sistemas eletrônicos integrados estabelecidos pela Polônia. O colapso da operação começou com o sucesso do sistema de barreira eletrônica de alta tecnologia da Polônia instalado na fronteira. Vendo que a parede física na superfície era impenetrável, os planejadores de guerra híbrida tentaram ir pelo subsolo. No entanto, o que eles não previram foi que a doutrina de segurança de fronteira da Polônia incluía não apenas detecção visual, mas também sísmica e eletrônica. Sistemas eletrônicos integrados detectaram instantaneamente movimento abaixo do solo. A cena na saída do túnel era de puro pânico. Os primeiros grupos a emergir do túnel subterrâneo já estavam cercados por guardas de fronteira poloneses, unidades policiais e cães de rastreamento. Mais de 130 pessoas foram imediatamente detidas na saída do túnel, e isso significava que a chance de a tentativa de infiltração permanecer em segredo foi eliminada no primeiro minuto. Na verdade, não foi apenas um túnel que desabou, mas todo o plano de jogo do Kremlin no terreno. O plano de Lukashenko e Putin encontrou um obstáculo semelhante na fronteira com a Lituânia. Em janeiro de 2025, o Serviço de Guarda de Fronteira do Estado da Lituânia descobriu outro túnel de 25 metros escavado para fins semelhantes perto da aldeia de Passalkis. Isso confirma que a infiltração subterrânea não é um incidente isolado, mas uma estratégia sistemática de desespero. E o resultado foi o mesmo em ambas as frentes. A tecnologia esmagou as táticas primitivas de túnel. Este túnel de 100 metros é, na verdade, apenas a parte visível e mais fraca do iceberg. O túnel foi escavado para testar a determinação da Polônia, mas esse buraco se tornou o túmulo da influência da Rússia na Europa. Este efeito dominó não se limitará à Polônia. O sucesso da Polônia na tecnologia de barreiras eletrônicas e sensores sísmicos está estabelecendo um novo padrão em toda a linha da Europa Oriental, desde a Finlândia até a Romênia. Paredes de concreto de estilo antigo estão sendo substituídas por paredes inteligentes que detectam cada movimento. Esta situação está eliminando as capacidades de infiltração híbrida da Rússia, não apenas na Polônia, mas em toda a ala leste da OTAN. Agora, cada marco de fronteira, cada árvore e cada pedaço de solo se tornou um olho observando a Rússia. O incidente do túnel foi o aviso final necessário para modernizar a arquitetura de segurança da Europa, e esse aviso foi atendido. Agora, os muros são mais altos, os sensores são mais sensíveis, e os portões da Europa estão mais fechados do que nunca contra a Rússia. Porque Narewka foi apenas um teste. Os pontos de perigo reais podem ainda existir. Túneis cavados perto de Terespol, em áreas onde o solo é mais argiloso, poderiam levar diretamente sobre as principais linhas ferroviárias de abastecimento da Polônia.
O objetivo não é contrabandear migrantes, é colocar explosivos sobre linhas logísticas críticas. Os túneis na junção Lituânia-Polônia-Bielorrússia são pontos de infiltração para equipes de permanência que serão usadas para emboscar reforços da OTAN. A técnica usada nesses túneis é a tecnologia de perfuração silenciosa. A Rússia modifica equipamentos de mineração para usar sistemas de impulso hidráulico que criam quase zero vibração na superfície. O interior dos túneis é equipado com sistemas de resfriamento para evitar a detecção por câmeras térmicas. Isso significa que drones térmicos na superfície não conseguem detectar o calor subterrâneo. É aqui que o conceito de segurança de fronteira falha. Quando a tecnologia não é suficiente, entra em cena um sensor primitivo, mas altamente eficaz: os humanos. O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmou que o objetivo de um exército de 500 mil soldados não é apenas um número, mas um desafio geopolítico. Este número faz da Polônia o maior exército terrestre da Europa. Em comparação, este número excede as forças terrestres combinadas da Alemanha e da França. A Polônia escolheu ser a própria lança, não a ponta de lança da OTAN. O sistema de reserva de alta prontidão, que entrará em vigor em 2026, não se refere a soldados de reserva no papel, mas a unidades totalmente equipadas e prontas para combate que podem ser enviadas para a linha de frente em 24 horas. Muitos analistas perguntam por que a Polônia quer 500 mil soldados, a guerra moderna não é sobre tecnologia? Esta pergunta não compreende a natureza da guerra híbrida. A razão pela qual a Polônia está construindo este exército massivo não é para lutar uma guerra de tanques com a Rússia, mas para sufocar essa ameaça subterrânea. Existe uma realidade matemática. Você não pode proteger uma fronteira de 400 quilômetros apenas com câmeras. Quando um sensor soa o alarme, enviar um drone para lá não é suficiente. O drone não pode vir dentro do túnel, não pode intervir. Alguém tem que ir lá verificar o terreno e, se necessário, entrar no túnel e limpá-lo. Ao preencher cada quilômetro da fronteira com unidades militares, a Polônia garante que os sabotadores russos encontrarão uma patrulha no momento em que emergirem do túnel. Você pode cavar um túnel, mas se a saída não estiver segura, esse túnel é uma sepultura. Soldados estão fazendo caça acústica na floresta com dispositivos portáteis de escuta terrestre. Eles verificam os dados embaralhados por sensores fixos com o ouvido humano e a experiência. No momento em que um túnel é detectado, equipes cercarão a área em minutos e destruirão o túnel, explodindo ambas as extremidades. Mas isso só é possível com um número tão grande de soldados. No entanto, o verdadeiro jogo estratégico está sendo jogado no nível de base. O programa Vugotovoshi está militarizando sistematicamente a população civil polonesa. Isso não é um acampamento de escoteiros de fim de semana. É uma mobilização patrocinada pelo Estado que oferece aos civis treinamento em sobrevivência, táticas básicas de infantaria, uso de armas e higiene cibernética. O objetivo é treinar 400 mil civis até o final de 2026. Já 24% da população polaca preparou seus kits de emergência. A inteligência russa costumava infiltrar-se nas aldeias e reunir informações. Agora, todos nessas aldeias são potenciais agentes de contra-inteligência. A vantagem da zona cinzenta de Putin foi completamente eliminada pela doutrina de defesa total da Polônia. Agora vamos levar o cenário um passo adiante e explorar as opções disponíveis. Os túneis foram decodificados. A fronteira está fechada. O que Putin fará? O movimento mais provável de Putin seria lançar um grande e barulhento exercício militar na fronteira de Kaliningrado para atrair o corpo principal do exército polonês para lá. Enquanto isso, das florestas da Bielorrússia no sul, ele usaria os túneis para infiltrar pequenas equipes de sabotagem altamente treinadas na Polônia. O objetivo seria sabotar os trilhos do trem ou as linhas de energia que levam ao aeroporto de Rzeszów para criar uma onda de caos e insegurança dentro da Polônia. Varsóvia viu este cenário e mudou as regras do jogo. De acordo com a doutrina do general Wisław Kukla, a Polônia agora abandonou a estratégia de esperar pelo ataque para depois responder. A nova doutrina: detectar e destruir. Se a inteligência polonesa detectar uma entrada de túnel ou um acúmulo militar do outro lado da fronteira, não esperará que eles cruzem. Baterias de artilharia e drones kamikaze atacarão a ameaça em solo bielorrusso. Isso aterroriza o Kremlin porque Putin gosta de se fazer de vítima, mas a Polônia não está lhe dando essa oportunidade. A mensagem: se você cavar um túnel, esse túnel será a sua sepultura, não é um aviso diplomático, mas uma realidade no terreno.
Além disso, ao se retirar da Convenção de Ottawa, a Polônia ela está minando pontos de travessia críticos do seu próprio lado da fronteira, não do lado bielorrusso. Isso significa que um sabotador emergindo do túnel será explodido no primeiro passo. A estratégia de guerra híbrida de baixo custo e alto impacto da Rússia chegou a um ponto insustentável devido às ações da Polônia. O colapso na Polônia e em Narevka estava criando um efeito dominó em escala continental muito maior, estendendo-se de Varsóvia a Berlim e depois a Bruxelas. Olhando para os números e estatísticas, podemos ver mais claramente a escala da ameaça que enfrentamos e por que a Polônia reagiu tão fortemente. De acordo com dados compilados pela Charter 97 e pelo Instituto Lansing, o número de tentativas de cruzamento ilegal de fronteira interrompidas nas fronteiras polonesa, lituana e letã nos últimos 4 anos atingiu 200 mil e quase 150 mil desses casos ocorreram na fronteira polonesa. O que aconteceu na fronteira polonesa não foi um influxo aleatório de migrantes. Foi uma ação híbrida coordenada, planejada pela Rússia e implementada no terreno pela KGB bielorrussa. Vladimir Putin e Alexander Lukashenko visavam paralisar o flanco leste da OTAN, desgastar as forças de segurança, polarizar as sociedades e mergulhar a UE em caos político, usando essa multidão de 200 mil pessoas como uma arma biológica ou bala humana. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra com a última jogada da Polônia e se transformou em um bumerangue autodestrutivo para a Rússia. O aspecto mais crítico e, para a Rússia, mais devastador do efeito dominó é a tática magistral de judô diplomático da Polônia na gestão desta crise. O objetivo de Putin era enfraquecer a Polônia e criar tumulto interno, mas Varsóvia captou essa ameaça no ar e a usou como o pretexto perfeito, casus belli, para montar uma armadilha legal massiva que estrangularia economicamente a Rússia. O governo polonês invocou as disposições de segurança nacional do Código de Fronteiras de Schengen da União Europeia ao apresentar descobertas de túneis, aumento de agressão e violações de fronteira. O resultado? A Polônia decidiu estender seus controles de fronteira e regime de inspeção rigoroso com a Alemanha e a Lituânia até abril de 2026. Esta decisão não é um procedimento simples envolvendo o controle de passaportes. Significa sufocar todo o comércio terrestre, fluxos logísticos e mobilidade humana da Rússia e Bielorrússia para a Europa. As medidas anunciadas como temporárias tornaram-se permanentes e um muro intransponível graças à agressão implacável de Putin. O mecanismo dessa armadilha legal está tendo consequências devastadoras para a economia russa, que já está lutando com sanções. O endurecimento dos controles de fronteira e o fechamento efetivo das alfândegas levaram a filas de caminhões de quilômetros de extensão, interromperam cadeias de suprimentos e bloquearam completamente os canais vitais de importação paralela que a Rússia usa para contornar sanções e transferir tecnologia. Enquanto tentavam contrabandear algumas pessoas por túneis, perderam bilhões de dólares em tráfego comercial nas rodovias. Isto é cegueira estratégica no seu melhor. A Polônia, citando segurança de fronteira, também bloqueou as últimas vias de acesso da Rússia à Europa e fechou a válvula. Esta situação, como observam os analistas do Instituto Lansing em seus relatórios, é uma resposta estatal coordenada de severidade sem precedentes a uma ação híbrida coordenada. Enquanto Putin esperava criar fissuras dentro da União Europeia e colocar países uns contra os outros, ele encontrou uma frente unida e sólida com Alemanha, Polônia e Lituânia lado a lado selando as fronteiras. O fechamento da fronteira prendeu não apenas migrantes, mas também o futuro logístico da Rússia. Se o incidente do túnel em Narevka representa a face fria e insidiosa da guerra híbrida, as últimas ações da Polônia e da Alemanha são a evidência mais concreta de quão próxima a situação chegou a uma guerra quente e cinética. Enquanto sensores sísmicos caçam toupeiras no campo, um cenário muito mais assustador e muito mais sério está sendo discutido na mesa diplomática e nos quartéis generais militares. A Polônia não está mais apenas esperando defensivamente, está elevando sua doutrina de ataque preventivo e dissuasão ao nível de ameaça ativa. A expressão mais clara e chocante dessa mudança estratégica e desafio veio em 11 de dezembro do general Jaroslaw Gromadzinski, ex-comandante do antigo Corpo de Exército Europeu. Deixando de lado a cortesia diplomática e a linguagem indireta, o general mirou diretamente o coração da Rússia no Báltico, sua base militar mais estratégica, Kaliningrado, e proferiu uma frase que entrará para a história militar.
Vamos queimar tudo dentro de 300 quilômetros e incendiar tudo dentro de 900 quilômetros. Esta não é uma declaração militar comum ou uma ameaça vazia. É um ultimato entregue a Moscou com coordenadas específicas. O momento da declaração do general não é coincidência. As palavras de Gromadzinski ganham seu verdadeiro significado quando lidas em paralelo com a crise do túnel e o aumento das violações de fronteira. Em resposta às tentativas da Rússia de infiltrar-se por baixo e assediar, a Polônia colocou firmemente sobre a mesa sua capacidade de atacar de cima e destruir. O incidente do túnel deu a Varsóvia a oportunidade de articular sua doutrina de dissuasão, nos termos mais fortes possíveis, e de falar com a Rússia em uma linguagem que ela entende. O general afirmou clara e inequivocamente que, no caso de um possível ataque ou escalada, o exército polonês reserva-se o direito de entrar em Kaliningrado, colocar a região sob fogo e eliminar a ameaça em sua origem. Este é o sinal mais claro de uma mudança da doutrina tradicional de defesa passiva da OTAN para uma capacidade de ataque preventivo e destrutivo. Kaliningrado era o porta-aviões insubmersível da Rússia no Mar Báltico e uma adaga cravada no coração da Europa. No entanto, com a aquisição pela Polônia de novos sistemas HIMARS, baterias de mísseis de longo alcance e a clara ameaça do general, foi transformado de um elemento de força em um refém indefeso. A Rússia, já lidando com túneis e refugiados, agora enfrenta o risco de seu próprio território, seu ativo militar mais valioso, ser devastado. A declaração do general de que nós vamos queimá-lo não é uma hipérbole retórica, mas um reflexo do formidável poder de fogo modernizado da Polônia. A presença militar russa em Kaliningrado agora não está apenas isolada, mas também presa em um potencial anel de fogo. O segundo e talvez mais inesperado movimento no jogo estratégico de xadrez veio da Alemanha. A Alemanha, o gigante adormecido da Europa que tem sido reticente em questões militares, está passando por uma mudança histórica radical em sua política de defesa sob o novo chanceler Friedrich Merz. Imediatamente após a crise do túnel, o governo alemão anunciou que forneceria apoio militar prático direto à ambiciosa Operação Escudo Oriental da Polônia. Soldados alemães serão enviados para a fronteira polonesa a partir de abril para construir sistemas de trincheiras, colocar arame farpado e erguer barreiras para tanques. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães e poloneses estão cavando as mesmas trincheiras e permanecendo lado a lado na mesma frente contra um inimigo comum. Esta imagem é o pior pesadelo de Putin, uma Europa armada e unida que deixou o passado para trás e pegou em armas. Quando olhamos para os eventos individualmente, vemos apenas notícias. No entanto, quando colocamos o mapa sobre a mesa e empilhamos os movimentos de Berlim uns sobre os outros, o que vemos é a doutrina de cerco mais agressiva da história da OTAN. 105 tanques Leopard 2, a 8 estacionados na Lituânia no norte, e unidades de fortificação alemãs ganhando terreno na fronteira polonesa no sul. Quando você combina esses dois vetores, vê um anel de ferro se formando ao redor de Kaliningrado, a base militar mais crítica da Rússia na Europa. Esta é uma preparação clássica de manobra de pinça na literatura militar e um cenário de pesadelo completo para Moscou. A 45ª Brigada Blindada Alemã, permanentemente estacionada no campo de treinamento de Rudnikai, no sudeste da Lituânia, não é uma presença simbólica da OTAN, é uma força de ataque. Os 5.000 soldados e 105 tanques Leopard 2A8 estacionados aqui são a resposta mais letal desenvolvida contra a doutrina blindada russa. Por que o 2A8? Porque esses tanques estão equipados com sistemas de proteção ativa Trophy contra os mísseis antitanque que a Rússia usou na Ucrânia. Então, quando os russos disparam um míssil Kornet, o radar no tanque o detecta e destrói o míssil no ar antes que atinja o tanque. Esta superioridade tecnológica desequilibrou a balança na fronteira de Kaliningrado. Qualquer operação de ruptura blindada que a Rússia possa lançar de Kaliningrado agora enfrentará os melhores caçadores blindados do mundo, não a infantaria leve da Lituânia. Os canhões desses tanques estão diretamente apontados para as rotas de abastecimento de Kaliningrado. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão está reunindo forças tão pesadas na porta da Rússia não para defesa, mas para domínio da área. O portão norte está completamente fechado com aço alemão, enquanto os tanques aguardam no norte, uma guerra muito mais insidiosa e persistente está sendo travada no sul. Como parte do projeto Escudo Leste da Polônia, engenheiros da Bundeswehr alemã estão tornando fisicamente intransponível a fronteira polaco-russa. O que está sendo cavado aqui não são trincheiras simples.
Estas são linhas de defesa profundas reforçadas com trincheiras antitanque e dentes de dragão. A presença da engenharia alemã no terreno envia esta mensagem: estamos apagando este lugar geograficamente. Essas fortificações reduzem a capacidade do 11º Corpo Russo em Kaliningrado de manobrar para o sul, em direção à Polônia, a zero. Quando um batalhão de tanques russo entrar nesta área, encontrará não um terreno manobrável, mas uma zona de morte, minada, transformada em pântano e cortada por blocos de concreto. A frente sul deixou de ser uma área de movimento para o exército russo e transformou-se em um atoleiro logístico. Os alemães e poloneses estão transformando a própria terra em uma arma para prender a Rússia em sua própria fronteira. Por ano, os analistas ocidentais descreveram o corredor de Suwałki como o ponto fraco da OTAN. O medo prevalecia de que a Rússia fechasse esse corredor em um único movimento e isolasse os estados bálticos. No entanto, a manobra de duplo sentido de Berlim reverteu completamente a equação. Já não é o corredor de Suwałki que está sob ameaça, é a própria Kaliningrado que está sob ameaça. A OTAN escolheu estrangular Kaliningrado em vez de defender Suwałki. No cenário atual, Kaliningrado não é uma fortaleza, mas uma região refém cercada por um lago da OTAN e aço da OTAN. Os mísseis Iskander com ogivas nucleares de Putin, apontados para o coração da Europa, agora estão presos dentro de suas próprias fronteiras. Porque as forças terrestres que protegeriam as plataformas de lançamento não podem se mover para o norte ou sul, todas estão presas. O efeito verdadeiramente devastador deste cerco é sentido sem que um único tiro seja disparado: logística e psicologia. Kaliningrado é um enclave isolado do território continental russo. Os suprimentos são entregues por mar ou por trens que passam pela Lituânia. No entanto, a presença alemã na Lituânia e as fortificações na fronteira polonesa criam uma tremenda psicologia de isolamento nos soldados russos que defendem Kaliningrado. Se a guerra estourar, nenhuma ajuda virá. Não há saída. Atrás de nós está o mar, à nossa frente estão os tanques alemães. Esse pensamento é suficiente para quebrar o espírito de luta de uma guarnição. A presença militar da Rússia aqui deixou de ser uma projeção de poder e se tornou um enorme fardo logístico que deve ser protegido. Berlim e Varsóvia estão enviando a Moscou esta mensagem: se vocês avançarem sequer 1 centímetro, nós apagaremos Kaliningrado do mapa. Esta é uma posição de checkmate não vista desde a Guerra Fria. O ativo mais estratégico da Rússia em seu flanco ocidental é agora o maior refém da OTAN, e esta crise de reféns está sendo gerida não em mesas diplomáticas, mas pelo barulho das esteiras de tanques em Rudninkai e pelo som de betoneiras na fronteira polonesa. Então, o que você acha disso? Aguardo seus pensamentos nos comentários e inscreva-se para continuar vendo a verdade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.